Olá, seja bem-vindo ao podcast Câmara Fortaleza. Eu sou Poliana Costa, jornalista da Câmara Municipal, e estou com a minha amiga jornalista da casa também, a Indira Gonçalves. Hoje nós vamos bater um papo descontraído, mas também bastante cheio de informações para você aí de casa conhecer melhor esse vereador que é o Iraguaçu Filho, do PDT. Seja bem-vindo, vereador. Seja bem-vinda também, Indira, aqui nesse bate-papo. Obrigada. Obrigado, Poliana. Obrigado, Indira. É um prazer estar aqui com vocês no podcast. Alegria nossa. Indira, eu estive lá com o vereador na casa dele, né, conversando um pouquinho para o outro programa, que é o Trajetória, que conta a trajetória política de vida, mas aqui é um espaço um pouco mais descontraído e que traz essa possibilidade da gente aprofundar também a história de vida mesmo, do lado pessoal. Então, a gente pode começar falando, de forma inevitável, do seu pai, né, vereador, que fez história também dentro da política. Como é que era ser filho dessa pessoa tão importante que foi também o vereador Iraguaçu? É um privilégio, né, acima de tudo. Onde eu chego, a referência do meu pai é muito forte, né, principalmente aqui na cidade de Fortaleza, onde ele por 28 anos foi vereador, por 51 anos foi médico, dos quais 49 anos no mesmo posto de saúde, Posto 5 da Floresta, ainda assim conhecido, mas já denominado oficialmente Unidade Básica Dr. José Iraguaçu Teixeira, inclusive no prontuário. As pessoas às vezes mandam foto para mim, olha, o nome do doutor está no posto já e tal, o posto que está em reforma. E é uma referência muito positiva, né? Porque onde eu chego, só notícias boas. Ah, seu pai operou meu pai, seu pai operou meu avó. Já encontrei até um bisavô que foi operado de uma pessoa que me abordou, né? Então, assim, a gente fica muito feliz porque ele deu uma contribuição positiva na cidade de Fortaleza. E ele entrou na política única e exclusivamente com o objetivo de defender o SUS, o Sistema Único de Saúde, a saúde pública, buscando sempre mais qualidade. E assim ele fez na Câmara Municipal durante 28 anos, né? E assim, é um privilégio, é um prazer muito grande, além de ser filho, levar o nome, né? Levar o nome. E eu acredito que eu tenha herdado e seguido vários passos, só não deu para seguir o passo da medicina, porque ficou para a geração futura. Dava para ter tudo, né? Dá para a geração futura, que a minha filha já está fazendo o segundo semestre de medicina, mas a medicina para mim não dava certo não, porque durante muito tempo o sangue para mim foi uma grande dificuldade de conseguir fazer um exame de sangue, às vezes era uma dificuldade. Hoje não, é super tranquilo, né? Principalmente depois que a gente é pai, a forma como eu tive meus filhos também, com algumas dificuldades também, e uma delas eu tinha que tirar 90 ml de sangue para ser tratado, para inserir uma parte da composição do sangue na minha esposa, por conta de uma incompatibilidade genética de uma compatibilidade genética que a gente tinha. Enfim, aí a vida vai ensinando a gente, né, e os medos a gente vai perdendo, né? Pelo menos comigo tem sido assim. E também é pai de 4, porque seu pai teve muitos filhos. 4 também, o pai teve 4. Seguiu, aí rodou aí até na quantidade de filhos. Quantidade de filhos. Só que eu inverti. Lá em casa, os meus filhos são 3 meninas e um menino, o pai são 3 meninos e uma menina. É interessante a gente falar do seu pai, porque muito dele ficou também, não só a parte política, mas, assim, por exemplo, traços da forma responsável de levar a vida. Vê que chegou aqui bem na hora. Não é todo parlamentar que consegue, até em função também da rotina corrida e tudo, mas, pelo que eu percebo, trouxe do pai, né, essa coisa de honrar os compromissos, os horários, e em casa também é assim. É uma herança muito forte, então, isso. seu pai. Eu aprendi muito com meu pai e com minha mãe o seguinte: tudo aquilo que você acha positivo na gente, você mantém e melhore. E o que você acha que não é positivo, que você não se sente satisfeito, você muda, né? Então, assim, vai aperfeiçoando à medida que as gerações vão passando, e eu passo isso para meus filhos também. Se tem algum comportamento meu, alguma ação minha que vocês não gostam, a gente conversa aqui em casa, tenta já melhorar, mas tem coisas que não mudam, né? Tem aquele ditado que papagaio velho não aprende a falar, né? Então, assim, o que eu não mudar, você mude com seus filhos, né? O que você mude com seus filhos. E eu tenho dito isso, a minha vida é assim. Então, muitas das ações que eu tenho como importantes na minha vida foram resultados realmente da observação e do que eu vivenciei com meu pai, com a minha mãe, né? Então, hoje, o compromisso, a lealdade, a
tranquilidade, a mediação, o diálogo, o respeito. Eu acho que essa palavra respeito, eu até falei um pouco mais alto agora, porque eu acho que tem faltado tanto na nossa sociedade hoje em dia, né? Você pode divergir, você pode se contrapor, você pode discordar. Agora, mantenha o respeito, né? Você tenta fazer a argumentação no diálogo, né? Você tenta, nem a argumentação, que senão eu vou fazer o pleonasmo aqui, mas você tenta fazer a defesa das suas teses pelo diálogo, pela argumentação, né? Levando os seus argumentos. Se você não consegue, você se sente vilipendiado no seu direito, procure a justiça. Se a justiça não lhe satisfez na primeira instância, recorra para a segunda instância. Agora, o tempo de fazer justiça com as próprias mãos, né, do desrespeito, esse tempo aí eu acho que não deveria nem ter acontecido, e já que aconteceu, já passou faz tempo. Então, a gente precisa ter essa questão. E o Paião era uma pessoa que era querida aqui por todos os colegas da base da oposição. Ele foi oposição durante 24 dos 28 anos que ele esteve como vereador aqui na Câmara Municipal, né? E, assim, sempre foi respeitado pelos prefeitos, como a prefeita Luiziane Lins, como o prefeito Dr. Juraci. Uma vez o Dr. Juraci, tem um fato que eu lembro que ele contou para a gente, eu era adolescente, o Dr. Juraci chegou um momento e disse assim: eita, Iraguaçu. Eu acho que ele chamava o pai por um apelidozinho, uma forma até carinhosa e respeitosa. Pai, é difícil, hein? Eu botei um bocado de gente lá na tua área, mas tu ainda foi bem votado, a gente se elegeu. Tentei te derrubar na eleição, mas não teve jeito, né? Aí ele respondeu: doutor Juraci, é porque o meu voto é decorrente do trabalho, do serviço prestado, do respeito, né? Da confiança. E eu tento fazer isso como mantra também na minha vida política, né? Respeito. Hoje eu estou na liderança do governo, me dou super bem com todos os vereadores, todas as vereadoras de base, de oposição. Existem diferenças, existem debates, às vezes até um pouco mais acalorado, mas o respeito, para mim, é a palavra-chave de convivência em qualquer local. E na política também, eu acho que deveria ser uma palavra-chave para que a gente pudesse usar mais no dia a dia, de um modo geral, na política brasileira. O senhor tem uma admiração muito grande pelo seu pai, isso dá para ver enquanto o senhor fala. Do que é que o senhor tem mais saudade quando o senhor pensa no pai Iraguaçu? O senhor está descrevendo aí um político impecável, respeitoso, e do pai Iraguaçu? Assim que ele faleceu na pandemia, foi Covid, inclusive. Vítima da Covid, exatamente, 2021, né? E os jogos eu sempre acompanhei os jogos do Ceará, a gente torce Ceará desde criança, de primeira infância, 5 anos, 6 anos, eu lembro de alguns momentos no estádio. Passamos alegrias, tristezas, passamos angústias também, com, infelizmente, violência, que é uma marca triste dos estádios do Brasil, de um modo geral. Acho que no mundo, né? Não é só no Brasil que acontece, mas no Brasil eu vivenciei vários momentos de apuros. E quando foi feito o primeiro jogo após a morte dele, foi feito 1 minuto de silêncio em homenagem. Eu fui, ainda fechado, não tinha público, tá? Mas eu fui convidado pelo time, pela diretoria. E aí, quando eu entrei no estádio, deu aquele vazio, sabe? Deu aquela tristeza, porque eu tenho 46 anos. Ele faleceu, vai fazer 3 anos agora, em fevereiro. Então, eu tinha 43 anos. Então, 38 anos da minha vida, 37 anos da minha vida, indo para o estádio. Eu cansei de ir para o consultório dele, do consultório dele, a gente ir para o estádio, que já era no centro, para o Presidente Vargas. Então, isso, para mim, causou um vazio, e causa um vazio grande, né? Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, meu filho começou a se interessar mais por futebol, e quando tem jogo, ele às vezes, pai, a gente vai hoje? A gente vai, aliás, hoje não, né? A gente vai no próximo jogo, que é quinta, que é quarta, que é domingo, que é sábado, né? Então, e ele disse assim: faça o meu sócio, viu? E agora ele vai completar 13 anos e não tem mais a promoção do Netinhos do Vozão, né? Que é um valor, criança, que é um valor né? simbólico, que é valor para criança. Agora paga como adulto, né? Aí, pai, ano que vem, mas faz não. E a minha filha começou aqui, a gêmea dele, né? Os gêmeos. Também se interessou. Tem tanto interesse quanto. Então, eu acho que assim, as coisas de Deus, elas são na perfeição, e a gente, às vezes, que demora a enxergar, né? Ou às vezes a gente reclama e não consegue ver os sinais. Então, talvez o que mais me cause hoje assim, um vazio, uma saudade imensa, é a questão do jogo, do dia a dia, do estádio, né? Porque era quase sagrado o jogo do Ceará, a gente ia, e nos últimos anos era o contrário, né? Eu que
ia buscá-lo, eu que Fazia levava... o papel inverso, né? Fazia um papel inverso, que é natural no ciclo da vida, né? A gente Dizem volta que é a ser importante criança. a gente ter essas memórias afetivas. E tem gente, por exemplo, que fala assim, todo domingo a minha mãe ia com a gente pra missa, aí de lá a gente ia comer uma pizza ou tomar um sorvete. É um e aí clássico. isso daí vai todo... Às vezes a criança dá até trabalho, não quer ir, só que isso no futuro vai refletindo e traz essas memórias. Com certeza. E eu lembro também de ter ouvido, né? E outra coisa, só para complementar, que eu sinto falta, é na política mesmo, né? Na parte política, não é na campanha eleitoral. Para dar conselho, porque a orientar. força política dele era muito intensa, muito forte. Chegou na última eleição que eu disputei, que foi em 2020, que eu tive muito medo por conta da Covid, para ele não pegar Covid e tudo, que a gente tinha muito medo e infelizmente acabou acontecendo, pegou Covid no condomínio. 3 pessoas no condomínio dele faleceram num intervalo de 2 meses. Teve um que faleceu num dia e o dia seguinte o pai faleceu. Eu tinha muito medo. Mas assim, não precisava fazer campanha em alguns locais, bastava ele ficar sentado na praça. Pois As pessoas iam chegando. É a presença dele, né? É do que eu lembro, que eu ia dizer que vocês iam juntos também nos bares, porque ele gostava de tomar uma cerveja e ali, né, rolavam muitos papos, fazia amigos e, engraçado, te levava junto com ele. Isso, e eu não bebo. Eu sempre acompanhei. Ia mais de acompanhante, né? Eu sempre acompanhei a vida toda, como eu disse, não era só no futebol no estádio, era no futebol que a gente jogava bola, era do racha, era no dia a dia de sábado. Eu não fui médico mesmo porque não era vocação. Não era o caminho aí, porque acho que uns 6 anos da minha vida, todo sábado eu saía com ele e ele ia para o hospital dar alta dos pacientes, visitar. E eu tinha muita vivência, ambiência hospitalar com ele, ficava ali na recepção, guardando, ficava conversando com as atendentes, com as pessoas que estavam lá, passavam e tudo. E ele tinha assim, um prazer muito grande. Ó, meu filho, ó, meu filho, ó, meu filho. E a gente na política foi o filho que se interessou, que encaminhou e tudo, né? Eu lembro muito claramente a primeira vez quando eu fui candidato, né? Como foi a conversa e o diálogo relacionado à minha primeira candidatura em 2010. Foi uma candidatura não programada, mas foi uma candidatura que realmente foi no momento certo, abriu as portas para que eu pudesse ocupar espaço e também a população já me fez uma primeira aprovo ali em 2010, quando eu era totalmente desconhecido, não tinha nenhuma ação política, mas já trabalhava com o pai na política. E eu tive quase 15 mil votos para deputado estadual, dos quais 9 mil em Fortaleza, ou seja, 9 mil dava para eleger um vereador. Né? E na primeira que eu disputei para vereador em 2016, eu tirei 12 mil votos, 12.204. Então, já foi um teste ali, vamos dizer assim, mas fui muito mais para contribuir com o partido, com o PDT, que eu já era filiado à época há 9 anos, em 2010. Então, esse processo da política, né, do dia a dia, foi muito importante. Eu aprendi praticamente tudo com ele, né? Na perspectiva da política, da abordagem. E os bares realmente tinham os inconvenientes das pessoas que se excediam na bebida, né? Como em qualquer local, né? Ele ia molhar a palavra, como é que ele molhar dizia? a palavra, exatamente. Vamos molhar a palavra. Eu escutei semana passada uma pessoa dizendo aqui, tô aqui rapidinho, só molhando a palavra. Aí eu me lembrei exatamente dele. Ele falava, vamos molhar a palavra. Adorava e aí tem aquela música antiga, né? De bye-bye, de mesa em mesa, representava muito ele, porque uma das coisas que também marcou muito a minha infância e a adolescência dos meus irmãos, que ele sempre gostava de ir no aniversário, data de casamento, essas datas comemorativas, e jantar. Mas ele ia jantar e ele ficava de mesa em mesa. Aí engraçado que ele ficava levando a cerveja dele para a mesa. Colocando todo mundo para participar da comemoração. Né? E a pessoa estava lá bebendo a cerveja, mas ele levava a dele também. Às vezes ele esquecia, aí pedia o garçom levava. E ele era muito bem quisto também pelos garçons, que ele atendia muitos garçons. Onde a gente chegava de restaurante, não tinham pelo menos 2 ou 3 garçons que o conheciam, seja em festas, ou em bufês, ou em restaurantes. Por quê? Porque muitos deles, garçom e taxista, eram 2 categorias que ele atendia muito, que ele ajudava muito, que as pessoas procuravam muito a ele no posto de saúde, lá na Floresta, que hoje leva o nome dele. E, vereador, falando sobre essa questão de carreira, saindo da política, né? Teve a formação, no caso, então, saiu da área de saúde e foi para o direito, foi para essa parte mais da justiça, é oficial de justiça. Isso. É uma tarefa também difícil. Acho que tudo é fácil ou difícil de acordo com como a gente encara ou o que a gente gosta, né? Se você gosta de fazer aquela atividade, o difícil se torna fácil, né?
O chato se torna um prazer, né? O incômodo se torna uma oportunidade. Então, depende muito daquilo que você se coloca. E no dia que você não tiver um brilho no olho daquilo que você está fazendo, ou como diria a colega de vocês, Andréa Sadi, que uma vez perguntaram para ela se ela ainda tinha frio na barriga quando entrava ao vivo em alguma edição. Ela disse, já estou no jornalismo há 15 anos, parece que na época, lá 10 anos, não lembro. Ela disse assim, no dia que eu perder o frio na barriga, é porque está errado e eu tenho que mudar de ramo, né? Então, assim, eu entrei para fazer Direito e eu decidi no segundo para o terceiro ano, eu estava na dúvida se faria Economia ou Direito. Eu sempre gostei de números, de dados, de informações voltadas ao mercado, enfim. E apareceu o curso de Ciências Atuariais. Era o primeiro ano, foi em 94, primeiro ano que foi disponibilizado o vestibular na UFC de Ciências Atuariais. E eu tinha alguns amigos e começaram a falar de direito. E eu fiz Direito, sabe, pensando em ser, sabe o quê? Delegado. Olha, queria emoção, No viu? segundo semestre, fazendo Direito Penal 1, que a gente faz Penal 1, Penal 2, Processo Penal 1, Processo Penal 2. Então, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto semestre, salvo engano. Então, são 5 disciplinas voltadas para o penal. São 4 disciplinas obrigatórias e você tem outra, perícia forense e tal. Quando eu fiz o Penal 1, fui para o Penal 2, eu disse, não, delegado, não dá para mim, não vale muito, não. Eu tive a certeza, quando fui fazer a perícia forense não, acho que era para você ver a dissecação dos cadáveres e tal. Aí eu pensei, aqui tem muito a ver com medicina, se direito penal tem a ver, não dá certo para mim, não. E aí, mas eu sempre quis ser servidor público, né? Eu nunca pensei em ser advogado. Tem gente que entra no direito, não, eu quero ser advogado, né? Eu quero participar do tribunal do júri, fazer defesa, fazer acusação, ou eu quero ser promotor de justiça, eu quero ser procurador do Estado, que eu quero ser advogado público, ou advogado geral. Não, eu queria ser servidor público. Eu nunca tive grandes pretensões dentro da carreira jurídica. Eu pensei em ser delegado, vi que não era o meu perfil, não era a minha vocação. E aí eu vou ser servidor público para dar a minha contribuição. Dentro da magistratura, fiz algumas vezes concurso para juiz do trabalho, passava na primeira etapa, ficava na segunda, teve uma vez quase que eu passo da segunda para a terceira. Mas quando eu passei no concurso da Justiça Federal, isso ainda passei no concurso, tinha 18 anos, fui chamado com 21, quando eu estava acabando a faculdade. Aí eu comecei a conviver com o oficial de justiça. Você está com 46 anos agora? 46 anos, 46. Né? Desde os 21 que eu estou nas atividades. Não, 46 anos já. Pai de 4, a menina está fazendo medicina. É um negócio que a pessoa, quando olha, né, até entender o contexto, quer dizer, com 18 já estava aí focado. Com 17 anos já estava na faculdade. Eu passei com 16, comecei com 17. Entrou bem jovem. Né? E, assim, eu sempre fui responsável. Eu digo para meus filhos, eu não quero ninguém que seja o mais inteligente da turma. Eu não quero ninguém que diga que tem que ser o melhor. Aqui a nota 9 e 10 eu vejo casos de alguns amigos. Não, aqui tem que ser 9 e 10. É 9 e 10 no colégio, é 5, 6 na vida. Sim. Né? 5, 6 na vida. Então eu prefiro que seja 7, 8, 7, 8, 6, 7. Mas sempre está ali na média, né? Eu acho que o que eu cobro dos meus filhos é responsabilidade, compromisso e que eles estejam na média. Na média. E aí, quando eu passei no concurso, fiz o concurso, foi até engraçado, eu fiz o concurso pensando em Brasília e me inscrevi errado, me inscrevi para Teresina, porque era no concurso do Tribunal Regional Mirou Federal. Em Brasília e ficou em Teresina. Fiquei em Teresina. Eu queria Brasília, ainda tenho um sonho, ainda de um período morar em Brasília, trabalhando em Brasília e tal. Eu tinha essa vontade, tenho família que morava lá, mas aí me inscrevi errado porque o Tribunal de Brasília pegava vários estados e um dos estados Piauí. Então, eu fazia por procuração, fiz por procuração a inscrição em 96. E aí eu fui fazer em Teresina, fiz o concurso e tal, me dei bem, fiquei entre os primeiros classificáveis, eram 2 vagas, 3 vagas, então eu fiquei... E fui chamado, quando eu comecei a conviver, eu disse, rapaz, eu gostei dessa profissão de oficial de justiça. Aí comecei a conversar. Dividi apartamento com um cearense que era oficial de justiça, então eu tinha muita convivência com ele, que ele conseguiu transferir, hoje é oficial de justiça aqui no estado do Ceará, na Justiça Federal. E aí, eu vou fazer concurso agora para oficial de justiça. E aí fiz aqui no estado de Ceará, fiz para a Justiça Federal, não cheguei a ser chamado, fiquei nos classificados, mas para a Justiça Estadual fui chamado e já faz 19 anos que eu sou oficial de justiça, uma profissão que realmente eu me identifico,
eu dialogo, e que na política, muitas das vezes você encontra as pessoas que lhe conhecem, né? Sim. Mas a profissão é a profissão, o cumprimento das responsabilidades, daquilo que tem que fazer, eu faço, independente de qualquer coisa, porque aquilo ali é a minha profissão. Eu digo que eu sou oficial de justiça, eu estou vereador. E como é que é? Assim, fico pensando, né? Essa abordagem até as pessoas e tudo. Já passou por situações delicadas, assim, de realmente ter que... Já fiz busca e apreensão de um carro de um conhecido. Justiça nunca chega num momento bom. Já fiz busca e apreensão de carro, quando eu cheguei lá era um conhecido, mas ali era a mão da justiça. Sim. Ali eu não estava para perguntar, ali eu tinha uma ordem, porque o oficial de justiça, ele cumpre ordens. Quando o nome do documento que você leva é mandado. Por que é mandado? Porque é a mando de alguém. Sim. Então, o começo do texto do documento do mandado judicial é assim: manda o oficial de justiça tal fazer a intimação de fulano de tal no endereço tal. Manda o oficial de justiça realizar uma penhora, manda o oficial de justiça... Só estou aqui cumprindo então, o que o oficial de justiça ele vai ser a ponte entre a justiça e a sociedade que vai receber um mandado. Né? É o funcionário da justiça, a gente chama de serventuário, que faz o trabalho da justiça na rua. Tá. É o que executa, que faz com que a justiça possa acontecer. Né? Você também não só faz atos de constituição que muitas das vezes não são bem aceitos pela parte, né? Você também faz ato comunicando que aquele concurso que você entrou com ação para a vaga foi deferida e você vai... então o oficial de justiça que vai lá na sua casa informar Você que faz a intimação, notificação e citação, são os atos base. Aí tem busca e apreensão de bens ou de pessoas. Eu já fiz busca e apreensão de uma criança uma vez. Aí é difícil, né? É difícil. Você faz despejo. Não, sempre que a gente ouve assim, ó, e chegou um oficial de justiça. Você nunca pensa em algo Então, bom. você já pensa assim... Reintegração de posse. Você imagina só, uma área invadida, que aquelas famílias não têm um local, uma habitação, e tudo precisa fazer uma reintegração de posse. É o oficial de justiça que faz. São 2 no caso. É um ato que requer pelo menos 2 oficiais de justiça. Logicamente que você vai entender o ato que você vai fazer e você vai pedir força policial. Sim, às vezes você precisa de ordem de arrombamento. Agora, assim, você cumprindo a ordem, bom dia, tudo bem? O senhor, a senhora, olha, eu sou oficial de justiça, se identifica com o crachá, só anda com o meu crachá. Oficial de justiça, tal, eu tenho um documento. Aí você já vai passando o tempo, aí às vezes quando é um Lei Maria da Penha, afastamento do lar. Então, se você, cadê o senhor fulano de tal? Já aconteceu uma vez numa Maria da Penha que a mulher, vítima de agressão, ela não deixou que eu entrasse na casa. E aí eu escutei lá... Se arrependeu, ficou com medo, né? Medo, escutei lá dos fundos, quem é? Aquela voz gritando, vai embora, senão ele vai me matar. E aí eu certifiquei exatamente o que aconteceu. Para que o juiz ou a juíza possam entender e tomar a decisão. Não, tem que fazer a intimação dela, ou buscar... Ou só quando ela não estiver em casa, que dá para... Ou encontrar uma medida para que ela possa... para que ela esteja assegurada esteja também, segura, né? Com as garantias do Estado, do poder público. Então, assim, a função de oficial de justiça, você 80% das vezes você cumpre notificações, citações e intimações. Intimação de uma audiência ou intimação de um ato do processo, né? Mas esses 20%, 25% que você não são aquelas regras ordinárias, aqueles atos que você meio que se repetem com o tempo, que muitas das vezes você chega, olha, intimação, o que é? Não, audiência, de quê? Do processo, você entrou com ação de alimentos, entrei. Pronto. Aí você cumpre, você explica, você orienta, hoje tem virtual, tem um QR Code, você tem a informação na lateral do mandado que você acessa o processo virtualmente. Quando eu me formei, tinha que ir no fórum olhar página por página. Hoje em dia você tem a senha, tem um acesso lá, você olha o processo digitalizado todinho dentro de casa, né? Então, a gente tem que orientar, porque boa parte da nossa população, do jurisdicionado que ele é atendido, ele não tem muito conhecimento, independentemente da classe social. É o conhecimento mesmo do processo judicial, do passo a passo do que acontece. E, às vezes, você também não é bem recebido, mas você tem que manter a sua postura. Uma vez eu fui cumprir uma intimação só para... Não era nem afastamento do lar, era para medida protetiva. E eu fui 1, fui 2, fui 3. Né? Eu já poderia ter buscado até fazer uma intimação por hora certa e tal, mas eu sempre tento fazer a entrega para a pessoa, né? Olhar a pessoa, conversar, explicar e tirar as dúvidas sobre o mandado, o ato. Não sobre o processo, mas sobre o ato. E nada.
E aí eu recebi uma ligação da outra parte, tem alguma coisa errada, não sei o quê, porque ele vive em casa. Enfim, aí eu decidi, eu fui uma vez, era relativamente perto da minha casa, então eu fui algumas vezes. E a última vez eu encontrei em casa, mas ele não abria a porta. Aí solicitei apoio à polícia. Enfim, para resumir a história, quando abriu, a pessoa estava extremamente drogada, era uma pessoa de 1,90 m, bem forte. Se eu tivesse só, podia ter acontecido algum problema ali físico comigo. Era no primeiro andar, enfim. Assim, há muita tensão no dia a dia, tanto na parte do trabalho, por mais que goste, por mais que sempre tente ver o lado positivo. Você tem que ter as precauções e a experiência traz isso. Nesse caso, foi encontrar 3 quilos de droga lá com ele, ou seja... Depois do processo, foi se identificar que ele não era o traficante da área, mas ele é um cara que vendia droga para alimentar o vício dele. Né? Tá. E por isso que ele tinha tantas drogas. Quase uma droga no atacado isso, ali que ele pegava. Mas ele vendia. Ele vendia para parte do dinheiro. Enfim, foi o que se identificou do processo. Mas, enfim, você tendo as precauções, minha mãe é que morre de medo. Com certeza, imagina. Agora, assim, na política também tem as tensões. Na política e na área também de atuação de oficial de justiça. O que fazer para tornar o dia ou a semana em algum momento mais leve? As partidas de futebol, acho que é o hobby mesmo. Seria esse? Hoje eu não posso mais nem jogar bola por conta de um problema na coluna e aparecer agora um problema na perna. Né? Mas pode ver os jogos. Mas assistir os jogos... Quer dizer, esporte não dá para fazer hoje, por enquanto. Eu faço só a musculação por questão de saúde, pela minha coluna, né? Mas, assim, a tensão... Poucas vezes eu cheguei numa tensão em casa. No passado eu tive um momento desse tenso. Aliás, eu entrei no carro calado, cheguei calado, fui dormir 2 horas da manhã, 6 horas da manhã acordei, 7h30 estava já numa reunião, já foi pós-liderança. Então, a gente, assim, são raros os momentos em que a gente leva a atenção para casa. O resto, do dia a dia, os debates, o diálogo, a gente vai fazendo aqui, vai tentando suavizar o próprio desempenho da atividade, né? E como oficial de justiça, a gente tem as precauções que a experiência nos traz, os horários melhores. E eu tenho algo meu, assim, bem claro, né? Eu não vou dizer que 100% eu cumpro, mas, assim, se eu tiver o sentimento que não é para eu ir naquela rua, naquele dia cumprir mandado, 98% das vezes eu não vou. Ótimo. O sentimento tem um sentimento, né? Você não. É um sexto sentido de que naquele dia não está bom, né? E às vezes a gente se torna conhecido na região, na rota que a gente atua. E tem pessoas que às vezes dizem, você cumprir mandado, meu filho, fica aqui hoje não. Já aconteceu comigo. Uma vez, numa determinada comunidade, eu gosto de chegar cedo, cumprir mandado pela manhã. Quando é necessário, eu vou de tarde, e à noite, na extrema necessidade, na última necessidade. Né? E aí teve uma vez que eu cheguei lá, e tem locais que você pode chegar às 6 horas, é o melhor horário. Tem locais que é 7h30, tem locais que é 8. Eu já passei por várias rotas aqui da cidade de Fortaleza. Eu falo rota porque é a forma como a gente se organiza. São regiões em que são vários oficiais de justiça, então cada um é responsável por uma determinada região e rotas, e tem as regiões que são várias rotas. Porque quando um tira férias, o outro cobre, né? E a senhora disse, não fica aqui não. Ela disse assim, vai embora. Nos próximos 10 dias não fique por aqui não, porque teve um problema aqui e cortaram a mão de uma pessoa. Melhor ir embora, realmente. Então, o que foi que eu fiz? Eu já tinha parado o carro, que eu parava o carro, deixava em frente aquele ponto dela lá, e ela às vezes nos ajudava, fulano, chama aí fulano aí, porque a gente é muito respeitado. Mas ela disse, teve conflito, vai embora, volte só daqui a uns 10, 15 dias, e olhe lá. As pessoas ajudam, geralmente. E assim, em algum momento, elas, na cabeça das pessoas, elas confundem com a polícia? Não, o que está chegando é a polícia, elas entendem assim, ou elas entendem essa distinção? Comigo, nunca tive isso, né? Nunca tive isso. Eu vou lá contrachar e sempre digo, é da justiça. É um documento para fulano, citando. E na primeira rota que eu peguei, eu fiquei 4 anos e meio, era uma comunidade extremamente conflituosa, problemas, de violência mesmo, né? Mas, assim, as pessoas me respeitaram. A gente vai tendo as estratégias, né? Conversando com a liderança comunitária da região, conversando, ver se tem uma associação, ver se tem algum conhecido que faz projeto de trabalho social, alguém da igreja, né? Alguém da igreja católica ou igreja evangélica, alguém que faça um trabalho lá. E aí a gente vai conversando. Aí teve um fato que era pitoresco nessa local, depois do primeiro ano e meio, às vezes eu passava, tinha um corredor, mas outra coisa importante, a educação, né? Bom dia, como vai, boa tarde, né? Isso aí não é só para cumprir mandado, é para tudo. Mas nos mandados, isso dá
faz uma diferença danada. Você tem o respeito, né? Mais uma vez a palavra respeito. E eu disse, bom dia. Aí teve uma vez o cara, tem alguma coisa para mim aí, tio? Aí ele disse, como é teu nome? Aí, porque eu sempre dou uma olhada nos mandados, organizo por endereço, né, por rua, por região. Porque uma rota, por exemplo, atualmente minha rota pega parte da Lagoa Redonda, do Curió, pega uma avenida que corta a Lagoa Redonda todinha. Então você vai pela numeração e você começa... Tinha alguma coisa para ele? Tinha não. Olha, ele já facilitou o trabalho, já estava esperando. Dessa vez não, mas assim, teve um caso lá na região. Tinha uma família que morava em frente a um campo que era no meio da comunidade. Acho que hoje é uma Areninha, que é da Rosalina, era o Campo do Palito. E tinha um adolescente de 16 anos, 17 anos, que eu acho que eu levei, ele era adolescente, ou seja, medida socioeducativa, mas eu só ouvi uma ou duas vezes, mas eu fui na casa dele umas 20 vezes, ao longo de 2 anos. Não sei se esse adolescente que hoje é adulto ou se hoje se tornou adulto, porque não sei se é vivo ainda, né? É isso, né? que eu disse, não sei se ele é vivo está ainda, em vida. Né? Uhum. Mas assim, a gente tem muitos casos também de situações que mostram para a gente quão doente a sociedade é, né? Teve um caso nessa minha última rota que foi o seguinte, eu fui... Oficial de Justiça dá para escrever um livro com vários volumes, viu? Qualquer oficial de justiça que trabalhe nas rotas. Um caso que é algo, para mim, duplamente estarrecedor, porque é na causa e na pauta que eu trabalho com criança e adolescente. Cheguei para intimar um estupro, né? Uhum. Aí tinha que intimar a mãe da vítima do estupro, intimar o cara, que era vizinho, e tinha mais algumas pessoas vizinhas. Aí a mãe chegou e disse assim, de novo, essa justiça não tem o que fazer, não? Desse jeito. Essa menina foi estupro, não. Ela vive junto com ele. Ela deve ter sido denunciada na escola, alguma coisa que viu. Com 12 anos ela teve relação carnal, né? Nossa, estupro presumido, inclusive. A menina tinha 17 anos e a mãe, assim... Dos 12 até os 17, ela já acostumada vivendo e tudo. Com um cara lá, bem mais velho, começou em forma de estupro e naturalizaram. E ela passou a conviver e a mãe ainda ficou com raiva da justiça, óbvio, consequentemente, de mim, que estava atrapalhando o dia a dia dela. E esse problema que estava gerando problema. Aí teve outra vez que o cara chegou e disse assim, esse negócio não foi estupro, não. Todo mundo, não lembro qual foi a palavra que ele usou, mas assim, mas essa mulher... Todo mundo pegou. É de bem comum. Como se fosse assim, coisas que a gente escuta, que a gente não imagina que existem, né? Sim. E era estupro. Não, foi só uma vez, pronto. Ele disse, não, foi só uma vez. Foi só uma vez. E ela era prostituta. Foi algo mais ou menos nesse como se uma vez, ou 10 vezes, ou 100 vezes, não tivesse o mesmo peso de crime, né? Peso de crime, né? Então, assim, a gente escuta cada história. Eu ia dizer assim, que a esposa do vereador também assim, é uma grande parceira no dia a dia para possibilitar que tudo isso aconteça de uma forma mais tranquila. Ela consegue fazer a gestão da vida também de vocês, né, em família. Eu acho que eu que sou parceiro dela, né? Ela que assim, é o centro da nossa família, da referência, né? Ontem mesmo ela disse, para você poder fazer as suas atividades políticas, né? A gente fica aqui organizando e acompanhando e também fazendo com que todos participem da melhor forma possível, né? Você viu que ela é bem mais falante. Eu sou falador aqui na política, no plenário, no programa de rádio. No dia a dia é mais tímido, né? No dia a dia eu sou calado. Interessante. Ela que fala... nas fotos de família, uma coisa que eu observei assim, bem interessante, que ela faz uma harmonização de cores nas roupas dos filhos e dela e sua. Com certeza. Não é isso? Virginiana? Não, ela é de janeiro, aquário, né? Tá igual eu, você sabe o signo também. Aquário, né? Acho que é aquário. Essa organização todinha. Eu sei o meu que é Sagitário. Cada um veste uma cor, entendeu? Nas fotos você vê lá, tudo direitinho. Quer dizer, ela deve ajudar ali na escolha. Não, você vai vestir essa, né? Tem um negocinho no Natal também, todo mundo bem harmônico. É professora por formação, né? Isso, é pedagoga. Trabalhou muito tempo em escola, trabalhou muito tempo com jovem, com criança e adolescente. Ela entende muito bem. E a principal faculdade... Deixa eu lembrar, Renata. A principal faculdade dela é a própria formação e a educação dos filhos, né? Dos filhos de um modo geral. Então, assim, ela tem
participado muito da minha vida política também, principalmente de 2020 para cá, né, depois da derrota que eu tive, que eu não fui eleito direto, estou no exercício do mandato, mas ainda como suplente, né? E a gente faz reuniões políticas e tudo, e na medida do possível que a gente consegue conciliar com as atividades. Os meninos hoje estão maiores, né? Isso. Quase 13, os gêmeos, 15 a segunda, 19 a mais velha. Você tem um filho acima de 18 anos que tem interesse em tirar a carteira logo, porque hoje os adolescentes, os jovens não querem tirar a carteira de motorista, para resolver a vida. Não. Ajuda muito. Ajuda demais, até com os irmãos, né? Com os irmãos. Aproveita e leva ali teu irmão. Ontem mesmo a irmã de 15 anos disse assim, ou me leva ali para fazer academia, ela já faz por conta de algumas questões de saúde que o médico orientou, supervisionado, vai levar ali porque não deu para a mãe levar, tava eu e a Renata numa reunião, então assim, ajuda muito. E lá em casa a gente tenta buscar sempre a harmonia, né? Trabalhando, conversando muito com verdades, com sinceridade, dando oportunidade para os meninos, mas também orientando, né? Porque eu acho que o grande papel do educador e do pai, da mãe, é orientar quando passa ali de 13, 14, 15 anos você orienta, e ali com 11, 12, 13, 14 anos até mais próximo ali, porque são aqueles momentos em que você começa a... Tudo é muito intenso. Intenso, e tem a questão também das amizades. Então tem que ter muito cuidado mesmo. As amizades, né? Agora os filhos é o seguinte, ele teve o primeiro, teve o segundo, tinha um sonho de ter 3, aí quando foi no terceiro já teve logo gêmeos. Você sabia que foi mais ou menos dessa forma, mas contado de uma forma um pouco diferente. Quando a gente namorava, a gente tinha vontade de ter 4 filhos, né? Aí nós tivemos a primeira. A primeira, ela veio aquela que dormia a noite toda, aquela que era bem calminha, bem tranquila, né? Aí, assim, mas os compromissos, as contas, os boletos, né? Eles chegam de uma forma maior. Não, vamos ter 3. Aí quando veio a segunda, não dormia direito. Isso, não dormia direito de madrugada. A gente saía com ela até uns 5, 6 anos, restaurante, ela não se adaptava bem, o barulho, uma série de fatores. Então ela dava trabalho danado. Um trabalho danado. Aí nós vamos ficar só com essas 2. Pronto, né? já tá bom, né? Já tá bom. Aí a gente teve a busca de tentar um terceiro, porque ela teve endometriose, se operou 2 vezes, então foi reprodução assistida, então sempre tinha a possibilidade de ter mais de um, né? Sim. No primeiro, eu imaginei que pudesse vir uns 2, né? 3 já encerrava a fábrica, vamos dizer assim, como a gente diz popularmente. Mas foi o primeiro, o segundo, aí vamos tentar. Aí na terceira, nas várias tentativas, não foram só 3, foram várias, né? Teve um aborto também espontâneo que aconteceu, e aí é um momento tão difícil na vida de qualquer ser humano, talvez o segundo momento mais difícil da minha vida, mas naquela época tinha sido o primeiro. Hoje o primeiro foi o dia da morte do meu pai, mas assim, são meio que equivalentes, sabe? A dor. Aí a gente, vamos tentar mais uma vez. Foi em 2010 eu era candidato. Vamos tentar, mas não vai dar certo não. Na atenção da candidatura, sem tempo direito, já um pouco mais velho, porque o óvulo, o espermatozoide, ele vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. A qualidade do embrião já não tinha é... um diagnóstico de endometriose também, né? Isso. Já tinha feito 3 cirurgias na época, enfim. Aí foram colocar 2 embriões. Qualidade mediana, não vou dizer que era. Se algum daria certo. Porque, né? foi o que deu para... Que a quantidade e a qualidade para ver. Foi o que sobreviveu. 2. Aí, 2. Placou os 2. Por quê? Porque não é matemática, é fisiológica, é biológica. E esse dos gêmeos é menino e menina, né? Menino e menina, menino e menina. São gêmeos. Aí pronto. E a mãe dela já tinha falecido. Minha sogra já tinha falecido, e quando ela faleceu 90 e poucos dias de sofrimento, ela deixou algumas recados. Minha filha, você só tem 2 braços, você já tem 2 filhas, né? Pense nisso. Aí disse, mas mãe, o Iraguaçu tem 2 braços também, a gente pode ter mais um, não era nem pensando em ter mais 2, não. Aí disse, mas seu marido é político, seu marido tem muita demanda na rua, seu marido fica muito tempo fora de casa e tudo. E aí vieram os 2, né? É uma família linda. Tem as ajudantes, né? Que eu acho que elas já estão com vocês há um tempo. Há muito tempo. A Zélia, a Damiana nos ajudam muito e tal.
E assim, hoje você educar uma família é você educar com parcerias, né? Parcerias e você... São 27 anos que vocês estão juntos, já? 27 para 28, né? Olha 27 isso. ano passado. Bodas de prata. É muito tempo. Vou fazer 23 anos de casado. A gente casou em 2001 e começou a namorar em 95. Então vamos para o 28º. Né? Aí se conheceram numa festa, tipo de carnaval, alguma coisa assim que eu me lembro. E aí a memória dela Não, é mais... aí, essa festa, porque ela... Aí ela lhe contou a história, né? Ela contou que foi mais ou menos assim, deve ter sido uma festa na Praia do Futuro. Não foi uma festa que... Aí você disse assim, olha, eu tô em campanha agora, não sei se era com seu pai, né? Isso, aí disse 96. assim, quando acabar a campanha, eu lhe procuro. Aí ela disse, ele vai me enrolar, não vai me procurar. Mas aí, dito e feito, acabou a campanha. Isso aí foi... A gente tinha uma amiga em comum que estudava comigo e era muito amigo dela, né? E aí foi através de alguma coisa de adolescente, de jovem. Eu acho que eu tinha 28, tinha 18 anos, né? Eu tenho 46, há quase 28 anos atrás, tinha 18 anos. Né? E tinha a campanha, realmente, a campanha do Painho estava totalmente... Era a primeira campanha que eu me envolvia de corpo e alma, porque as anteriores tinha 16, tinha 14, né? E 18 anos já estava, mas estava muito mais ajudando, né? Não estava em linha de frente, organizacional, mas estava aprendendo. Estava ainda, ajudando. Né? E pense que eu gostava... Ó, a campanha de 96 e a campanha de 2000 foram duas campanhas para mim, dele. Em 98 ele não foi candidato, ele apoiou um vereador do partido, que era candidato a deputado estadual. E foram duas campanhas que me marcaram muito pela intensidade da campanha e, assim, por viver um momento diferente de algo que eu já gostava, né? Já gostava da política, já gostava do mandato, do exercício do mandato. Pai, eu andava muito, ainda era na Antonelli Bezerra. As atribuições estavam mais claras, você estava responsável de fato. Eu já tinha uma maturidade média, vamos dizer assim, mediana, para já entender... Muito responsável para alguém de 18 anos. Já estava na faculdade, já, né? Então, assim, foi um processo. Mas acho que essa festa que ela disse foi uma festa do pijama, que foi na Praia do Futuro, em que a gente, né, vamos dizer assim, ficou pela primeira vez. Mas eu não posso namorar com você não, porque tem uma campanha. Então, ela já ela achava que eu ia enganar, né? Agora, da família, tem irmãos, né, como a gente falou, o vereador Iraguaçu foi pai de 4, e tem o irmão DJ, quer dizer, áreas bem distintas. O Itaquê, que é o DJ, eu costumo dizer que é o famoso da família. Famoso. Né? É porque se você olhar, eu estava ontem ou anteontem, como é que está o Itaquê? Então, muita gente conhece o Itaquê. Além de ser também uma pessoa extremamente de fácil relacionamento, uma pessoa assim, bem quista por 95% das pessoas que têm contato com ele, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu sou bem quisto por 85%, né? Porque na política você gera conflito de interesse, você toma decisões que desagradam. Quando você é gestor, já fui gestor 3 vezes, 2 como secretário executivo e 1 como presidente de órgão. Decisões que você toma que você não está ali para agradar, você está ali para fazer o que você acha que é o correto. Às vezes você demite alguém, às vezes você muda uma pessoa de setor e a pessoa às vezes fica chateada. É normal para a gente da política, mas 80%, 85% que eu acho que é a minha aprovação, mas a dele é 95% ou mais. Trabalha com música, trabalha é mais com música, fácil. com eventos, né? Enfim. E já faz, acho que uns 25 anos que ele trabalha nesse segmento. Aí o Itaquê, que é o DJ, aí vamos lá. A Larissa. Que é a única mulher. É a única mulher que ela trabalha no Banco do Brasil, num concurso que ela fez já faz uns 15 anos. Também servidora pública, né? Mas a área dela de formação foi qual? Acho que é administração. E o IAG, que é o mais novo, que é formado em Direito. E eu acho que tem outra formatura dele, mas ele se encontrou no Direito. Não tem nenhum médico. Nenhum médico. O Itaquê, o DJ, é dentista de formação. Ainda trabalhou uns 10 anos, trabalhou com o pai no consultório dele. Uma época era o mesmo consultório do pai, lá no Jardim Iracema. Mas depois a música, o DJ, enfim, não dava. Mas não é só você chegar em casa às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Por mais que você marque o consultório de tarde, e outra coisa, você não vai só fazer um evento, você tem que participar da reunião. Sim, programação, e o corpo também não aguenta, ele precisa de repouso. Precisa descansar. Então, ele parou de atender como dentista já faz algum tempo, mas se formou recentemente em nutrição. Aí, como nutricionista, ele concilia. Eu digo e eu acho que se ele quisesse entrar como graduado na faculdade de medicina, ele aproveitava boa parte das cadeiras dele, porque ele é formado em odontologia, né? E nutrição. Talvez ficasse mais uns 4 anos, 3 anos e meio,
ele poderia ser médico, porque ele tentou medicina. Mas, assim, na geração seguinte, que é meus filhos, né? A mais velha já faz medicina, a segunda disse que está decidida, vai fazer medicina. E a mais nova, a gêmea, eu acho que ainda está nova para decidir, para dizer de forma mais categórica. Mas comenta, eu acho que muito mais porque vê as irmãs falando e tal. Sim, a mais velha, ela vai, à medida que o curso for avançando, e ela vai trazendo experiências dentro de casa, né? Porque lá em casa o pessoal é muito grudado ali com a mãe. Você deve ter notado, a mais velha não estava na gravação da trajetória, porque estava na faculdade, não dava para considerar que é um curso que às vezes tem, acho que 8 turnos por semana de aula, de atividade de rua, essas coisas. Mas ela é muito próxima e ela ficava olhando, me dá aí a mão, aí vai olhar, esse osso é o tal, esse osso é o tal, esse osso é o tal. Ontem à noite ela até disse, mãe, de madrugada, às vezes dormindo eu fico muito agitado. Mãe, na aula, tu acredita que eu vi que isso é uma lesão no cérebro, não sei o que o papai... Grey's Anatomy, total. Totalmente. Então, assim, eu acho que ela acabará influenciando mesmo as irmãs. Que bom, né? Uma boa influência dessa. E aí elas vão seguir o caminho aí, enfim, Deus queira. Então, a herança do doutor Iraguaçu foi para as netas. Foi para as netas, vai ficar muito forte. E talvez meu irmão tem 2 filhos, tem um casal, o mais novo, a minha irmã tem 3, o mais velho não tem filho. Pode também, dos 5 outros netos, ter alguém também na área da medicina aí, talvez, quem sabe, né? E como é que uma já é formada em psicologia, então essa aí já... Dos 4 outros, né? Já decidiu o que quer fazer na vida. E como é que programa na família, assim, os tempos livres? Vocês gostam de viajar, de passar um tempo tava me cobrando viagem ontem lá em jogo casa. do Ceará gosta, isso aí a gente sabe. Jogo do Ceará metade, né? Metade do tempo é o jogo do Ceará. Os dois, a filha mais velha, o namorado torce Ceará, deu uma camisa do Ceará e tudo, mas ela tem aversão a futebol, a estádio e tudo. Mas assim, os mais novos vão muito comigo, só que a gente gosta de sair para jantar, sair para almoçar com eles, né? Fazer o nosso momento, mas também um momento coletivo, né? Semana passada mesmo nós saímos para jantar com 2, outra estava com o namorado, outra estava na casa das amigas, então a gente tenta conciliar o tempo livre com essas atividades de modo geral. De lazer, né? Mas assim, os tempos a gente tenta equilibrar, né? O pai, como médico e político, são 2 atividades que você fica muito tempo fora de casa. Mas eu já tento conciliar já naquela história que eu falei, o que eu não gostava, tentar mudar. Realmente a ausência dele de casa, eu sentia menos porque eu andava muito com ele. Sábado e domingo eu estava muito com ele, passava o dia com ele. Tanto que eu tentava estudar tudo na semana, tiver um feriado para estar com ele no final de semana, né? Mas eu tento chegar mais cedo em casa, tento conciliar e equilibrar as atividades da política, de oficial de justiça. Oficial de justiça eu trabalho muito nos feriados, trabalho muito no domingo, que é um dia que você tem a possibilidade de encontrar mais as pessoas em casa e a legislação permite. Praticamente todos os atos, né? Alguns atos mais restritivos que não são permitidos, tipo um despejo, uma reintegração de posse, tem que ser horário, dias comerciais, o horário até 20 horas para iniciar. Depois, iniciado, pode continuar, mas, enfim. E aí eu tento conciliar com o tempo livre em casa para a gente poder fazer atividades coletivas, né? Com todos eles. E a gente, de domingo, tenta almoçar todo mundo junto, dar uma saidinha, né? Mas se for viajar, vai para onde? Praia, serra? Viajar para eles, se for de carro, não tá valendo muito, né? Não, tem que ir para longe, né? Tem que pegar um avião, né? Avião para bem longe, tipo fora do Brasil, ou serve para outro estado? Eles tiveram a oportunidade, eu acho que ela até te falou, Poliana, minha esposa, que a gente deu uma oportunidade para que eles pudessem conhecer uma nova cultura, uma nova língua, né? Entre 2018 e 2019, eles passaram 1 ano e 4 meses morando na Flórida, estudando, né? Com visto de estudante, tudo dentro da linha bem direitinho. Não, acho que ela não falou sobre isso, mas é uma experiência boa, hein? Experiência boa que hoje eu tenho os 4 que escutam, falam. Foram os 2 mais velhos? Não, as 2 mais velhas ou todos 4? Foi a esposa com os 4 filhos. Eu fiquei sozinho aqui em Fortaleza. Todo mundo. Esse tempo todinho? 1 ano e 4 meses. Eu ficava indo e voltando, né? Eita. Os primeiros 6 meses, 5 meses foram bem mais difíceis porque ainda não tinha voo direto de Fortaleza para Miami e Fortaleza para Orlando, que Orlando, a cidade que eles ficaram, era 30 quilômetros de Orlando, 20 quilômetros, bem próximo mesmo, como se fosse Calcaia aqui no estado de Ceará. Mas foi uma experiência única, importantíssima, né? Porque ampliou bem a visão de mundo, e também a questão de uma outra língua, de outra cultura, tudo isso. E hoje, se algum deles quiserem fazer
quiser fazer uma experiência, né? A mais velha decidiu continuar a estudar aqui e seguir. E ela faz na faculdade artística, porque a faculdade artística tem convênio com algumas universidades dos Estados Unidos e do Canadá, e ela pensa em passar um semestre ou um ano fazendo exatamente nesse intercâmbio pela faculdade, que já é uma oportunidade. E falar o inglês fluente, entender fluente, isso vai abrir portas, porque lá em casa só eu que não falo, né? Elas ficam mangando de mim quando a gente viaja para fora. Eu não passo fome, não. Mas quando eu falo inglês, elas ficam mangando e dizem, mas esse inglesinho ruim aqui é que proporcionou um inglesinho excelente seu. Bom, né? E a mãe já era professora de inglês, foi só aperfeiçoar o inglês dela lá. Enfim, aí a gente teve a oportunidade de dar essa experiência para ela, né? Para eles, para os 4 ao mesmo tempo, né? Então, em idades diferentes, obviamente, porque estavam todos juntos e misturados, como diria o outro. E eu tive a oportunidade de ficar indo e voltando, mas o primeiro mês, o segundo mês foi bem difícil mesmo. Até estava lembrando com ela um dia desse. Primeiro mês eu voltei de viagem. Acho que eu passei assim 1 hora e meia chorando dentro do avião. A moça que estava do meu lado, ela disse assim, morreu alguém da sua família? O que aconteceu? Gente, eu posso lhe ajudar? Você está indo ver alguma doença e tudo? Não, minha... porque aí expliquei, né? Minha família e tal, a primeira vez, ainda passei 2 semanas com ele lá, organizando, ajeitando, locação de imóvel, tá, tudo isso, né? Que não é fácil. São burocracias que em outro país é mais complicado, né? Sim, e num país no qual você não é cidadão. Você não é cidadão, você não conhece, enfim. E aí eles, não, você vai ver, vai passar rápido, vai ser ótimo. Pouco vira história para contar. Vai ser ótimo, você vai estar contando essa história de uma forma bem tranquila e tudo. E você vai estar fazendo um grande bem para os seus filhos, para a sua família, né? Aí foi exatamente isso. Aí depois a gente foi se adaptando, se acostumando, e hoje telefone, rede social, ligação de vídeo, tudo isso aproxima muito mais as pessoas, né? Tem o lado positivo da globalização, né? E aí a gente acabou tendo essa experiência muito boa com eles, né? Eu, às vezes, ia numa quarta à noite, voltava numa segunda de manhã, estava no exercício do mandato, né? E a gente chegaram até a dizer que eu morava em outro país, recebendo como vereador. Falaram isso para um colega vereador, ele disse, pô, então eu estou vendo alma, que toda semana eu vejo o Iraguaçu. Uma ou outra quinta-feira, às vezes tinha um feriado e tudo, e a gente tentava conciliar da melhor forma possível. E cumprindo o mandato judicial, era oficial de justiça e estava aqui no exercício do mandato, e a gente conseguiu conciliar da melhor forma possível e não atrapalhou minha produção, não atrapalhou minhas atividades. Mas, enfim, foi uma experiência importante que para o resto da vida, né? Sim. Falar uma segunda língua, já estou pensando na terceira língua. Só que a terceira língua é fazer algum curso aqui no Brasil, ou a não ser que eles vão fazer intercâmbio individual, né? Intercâmbio, de repente, um francês. Já cresceram, já estão em momentos diferentes. Já estão encaminhados. A mais velha não vai pela faculdade agora, né? Fazer intercâmbio pela faculdade, como cadeiras obrigatórias, que parece que tem essa possibilidade pela faculdade, Universidade da Tristos. Só uma curiosidade, que ele falou também de globalização, rede social e tal, interação. Como é que é a sua relação com as redes sociais no dia a dia, assim? Eu confesso que eu demorei muito a me adaptar, a entender. O próprio uso do WhatsApp eu demorei mais, tem Instagram, mas hoje é um instrumento, uma ferramenta super importante de comunicação do mandato, né? Mas eu não sou aquela pessoa, não, eu tenho que ter mais seguidor, buscar a qualquer custo. A minha rede social, meu Instagram, eu acho Qual que eu tenho... é ele? Lembra de cabeça? Arroba Iraguaçu Filho. Pronto, Iraguaçu Filho. Lembrando que Iraguaçu é com 2 S, né? Isso, a gente vai colocar aqui escrito aí, já dá. Arroba Iraguaçu Filho. E aí, assim, as pessoas, 90%, 95% dos meus seguidores, ou talvez até perto de 100%, são seguidores que procuraram a rede social, orgânicos, né? Tá. Acho que eu tenho quase 7 mil seguidores e nos últimos meses tem aumentado. Às vezes 40, às vezes 50, às vezes 80 seguidores por mês, já teve mês um pouco mais, de acordo com as pautas, com as lutas, com aquilo que a gente, na vida pública, vai projetando, as pessoas vão tendo interesse e vão buscando saber quem é o Iraguaçu, o que é que o Iraguaçu defende. E as minhas principais pautas estão voltadas ali à assistência social, ao SUAS, né? Criança e adolescente, com esse recorte, com esse zoom mais próximo. É uma pauta que eu aprendi muito na prática e também nas oportunidades na gestão, seja na FUNCI como presidente, seja na CETRA como secretário executivo da Política de Assistência Social, em 2013 a 2016, hoje atualmente é SDHDS. A gente aprendeu muito, eu tive a oportunidade de fazer cursos em Londres, oportunizado
por uma fundação que tinha tem parceria com a Prefeitura de Fortaleza, né? E são pautas que a gente deixou algumas leis aprovadas aqui, como a lei Marco Legal da Primeira Infância, que eu fui o relator da matéria, da mensagem, mas fui o autor do projeto de indicação, juntamente com outros 2 vereadores, o vereador Gardel, nosso presidente, e o vereador Porto, à época. O cartão Missão Infância eu fui o relator, o Ponte de Encontro eu fui o autor, a entrega legal para adoção da divulgação eu fui o autor, e tem um projeto nosso que tramita para tornar uma política pública permanente, mas que eu acredito que vai ser convertido através de mensagem pela capacidade de iniciativa. Tem o Rede Aquarela, né? E assim, várias outras. O Família Acolhedora, o projeto de indicação, onde tudo começou foi o projeto de indicação de nossa autoria, foi o primeiro projeto que eu apresentei no primeiro mandato, né? E hoje é uma política exitosa, vitoriosa, as questões relacionadas à adoção. Então, várias dessas pautas, né? Tem pessoas em situação de rua, situação de rua, o Ponto de Encontro é um projeto que hoje é lei, que a gente tem uma preocupação muito grande, né? Então, assim, várias das nossas produções legislativas são nesse cenário, nesse rumo. Eu também tenho uma grande preocupação com a questão de sustentabilidade, né? Então, e o projeto da proibição do canudo plástico, a gente precisa conversar mais, voltar a conversar com a sociedade. A pandemia trouxe a necessidade do descartável de uma forma muito forte para salvar vidas, né? Para evitar contágios, para evitar a doença. Mas a gente precisa conversar porque hoje a gente já está consumindo plástico direto. Porque os animais que a gente consome, os peixes principalmente... Todos têm microplásticos, né? Se você for ver. De uma forma hoje muito mais visível até. E as pessoas já estão consumindo, sabendo, e não já estão mais importando, o negócio ficou... A medicina avançou muito, a nossa média de vida tem sido maior. Só que a gente tem várias doenças ao longo da média de vida aí. A mulher 78 anos, o homem 75 anos, né? Há 20, 30 anos atrás era 60 e pouco, então avançou muito, eu acho que ainda avança muito mais, só que tem gente que não está tendo qualidade de vida, né? Os ultraprocessados, tem um projeto nosso que a gente protocolou esse ano, em janeiro agora, que a gente vai fazer uma discussão sobre ultraprocessados na merenda escolar. Aliás, salsicha, se botar ali um macarrão com salsicha, que a gente vê muito. A gente tenha a preocupação de que todos os insumos que são adquiridos na merenda escolar, elas possam ser insumos que não tenham material ultraprocessado. Né? Agrotóxico é outra. Diz que a gente consome em média 4, 5 quilos por ano de agrotóxico com os alimentos que a gente consome no dia a dia. Então, assim, o avanço da tecnologia, a facilidade da vida, a loucura também de você ter pouco tempo, comer coisas prontas ou lanches rápidos. O ultraprocessado, ele ajuda nessa vida também, que é muito caótica e sem tempo. Isso, então a gente tem que fazer esse debate e conversar também com as crianças desde os seus 3, 4, 5 anos ali, na escola, na educação infantil, na educação fundamental, isso é super importante. Maravilha. Você então, tem alguma questão também aí, Indira? São caras pra gente, né? Não, tá ótimo. Já sei o signo e o time. Tá, tá certo, vereador. Eu queria agradecer. A gente fez esse bate-papo aqui, né? Puxando algumas coisas da trajetória, mas também trazendo curiosidades. Eu não sei se quer pontuar alguma coisa, quer fazer algum informativo. É só assim, eu entrei na política, eu falei por que meu pai entrou, né? E eu entrei na política para quê? Para dar uma contribuição, porque eu via muitas atividades da dedicação do meu pai voltado para a política de saúde pública, né? E eu entrei e me identifiquei muito com a política de assistência social, né, do SUAS. Tive oportunidades, como eu já disse aqui, para tentar transformar positivamente a vida de algum cidadão fortalezense, né? No dia que eu achar que eu não consigo mais fazer isso, eu vou estar ajudando outras pessoas que têm a possibilidade. Eu vou estar ajudando no partido, vou estar ajudando nos bastidores, mas eu acredito que eu tenho ainda muitas ações possíveis que a gente pode estar contribuindo para transformar positivamente a vida de algum cidadão fortalezense. Com certeza, quer dizer, ali trazendo a política, né, como estou na política, até o dia em que eu conseguir e no dia que eu não conseguir, darei também. Até porque minha profissão é ser oficial de justiça e que eu continuo exercendo. E pai, porque com 4 é uma profissão. Muito obrigada, Indira, por ter topado vir aqui também participar com a gente. Eu que agradeço. Isso, você aí de casa já sabe que o podcast Câmara Fortaleza, ele traz os vereadores aqui para a nossa salinha de comunicação dentro da Câmara Municipal de Fortaleza e a gente tem essa conversa mesmo de uma forma improvisada. Espero que vocês tenham gostado e que confiram também os outros parlamentares que já estiveram aqui, porque estão todos lá no YouTube, na seção podcast, tá certo? Então fica o convite, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.